Mas enfim, etc e tal. Turma tá comentando e sugerindo nomes aqui. Repito para você, no itatiaia.com.br tem enquete lá também com alguns nomes que você pode votar, pode participar e pode mandar também a sua opinião aqui no YouTube. Tem algum indicativo, Abílio, de próximo passo ou muito cedo para isso? Ainda é cedo, mas já há uma linha de raciocínio. Afinal de contas, essa linha ela é traçada desde o ano passado, quando o Atlético procurou pelo Jorge Sampaoli. Havia outras opções na mesa e essas opções continuam, né? Com a diretoria, com o CSO, o Paulo Brax, agora, como ele próprio disse, que está atuando mais nas frentes de negociação, assim como o representante do Atlético no mercado de negociações, diferente, né, do que era com a figura do Vitor junto dele como gerente, né? Então, neste momento, a tendência é de que o Atlético busque por um treinador estrangeiro como forma prioritária. Vai tentar novamente nomes que em outros momentos, por circunstância ou outra, de repente o treinador estava bem empregado, ou de repente um treinador que naquele momento não queria vir para o futebol brasileiro. Existem alguns nomes de treinadores estrangeiros na lista do Atlético que estão encabeçando essa possível substituição do técnico Jorge Sampaoli. Mas, para o futuro, isso vai depender dessas mesmas circunstâncias. O que a gente traz de concreto, né? O Atlético tem, depois de amanhã, uma partida com caráter decisivo. Apesar de o planejamento mostrar, né, a prioridade para o Campeonato Brasileiro, há uma pausa na semana que vem, semana do Carnaval no Brasileirão, para que tenhamos, né, o foco nessa última rodada de campeonato estadual e a possibilidade de uma escalação com os principais jogadores. Curioso, né, Cirilo, é que justo ontem o Sampaoli falou sobre Cassierra e Minda, destacou que são jogadores que estão treinando, ainda não estavam no nível de jogo ou entendimento do jogo que ele achava necessário para escalá-los, disse que possivelmente, né, escalaria o Júnior Santos, quem sabe para o fim de semana estaria à disposição o Júnior Santos, que se recuperou no último mês de uma lesão importante que sofreu em 2025, enfim, ainda destacou a situação do Patrick, né, que não vê muito características dele no seu jogo, ou seja, nova vida para jogadores que não estavam tendo oportunidade e vamos observar esses próximos passos. Confirmar aqui, né, a chegada do Tomás Pérez, jogador de 20 anos, revelado pelo Newell's, campeão, né, aliás, jogador de campeonato mundial com a seleção sub-20 da Argentina e que estava jogando no Porto, em Portugal. Desembarcou agora há pouco em Confins, na segunda hora da TBB a gente traz mais detalhes sobre este meio-campista, assim, com características de volante que chega para reforçar o Atlético depois da realização dos exames. Lucas Gonçalves, auxiliar técnico da comissão fixa do Galo, já comandando o treinamento, né, o apronto desta sexta-feira pela manhã. Hoje houve um regenerativo de manhã na cidade do Galo, no momento em que as partes, né, estavam definindo por essa saída do Sampaoli também. Então amanhã vai ser o único dia de preparação do Lucas com os jogadores para este importante jogo de sábado às 7h, lá em Nova Lima contra o Itabirito, o Gato do Mato. Cirilo. E o desafio, né, Simões? Para o fim de semana também, pensando em estadual, que não é a prioridade do Atlético ao longo da temporada, mas um momento para o Lucas Gonçalves dar uma organizada nesse time, pensando no fim de semana para conquistar uma vitória e jogar pressão depois para a tabela, ver o que pode vir a acontecer. Mas o Atlético, ainda que sem o treinador, sem o Sampaoli, com o Guardiola ou com um técnico qualquer aí do futebol brasileiro, tem que vencer o Itabirito no fim de semana, né, Simões? O Cirilo, fora de casa só venceu o Pouso Alegre, né? E em casa venceu o Clássico. Mas empatou com Betim, empatou com Tombense e empatou com o Atlético. E Atlético é o pior time do Campeonato Mineiro, com apenas 6 pontos e saldo. E o Betim é o segundo pior. Então os dois piores times do Campeonato Mineiro, os dois que estariam rebaixados hoje, tiraram pontos do Atlético dentro da Arena MRV. O Itabirito é o terceiro nessa classificação ao contrário que você fez. Isso, o Itabirito é o terceiro nessa classificação ao contrário, fora de casa. Quer dizer, o desempenho do Atlético no Campeonato Mineiro também é desastroso. Tanto que ele chega à última rodada sem depender só dele, né? Ele tem que vencer o Itabirito, mas tem que contar ali com pelo menos um resultado para poder avançar às semifinais. Não é o ideal, tá longe de ser, mas tem uma parada agora pro Carnaval, né? Vai ter uma semana
até começar aí as semifinais do Campeonato Mineiro, se o Atlético se classificar. Logo depois, em março, ainda tem uma data FIFA, né? Que é uma data FIFA ali a partir do dia 22 de março. O Atlético joga dia 21 no Maracanã contra o Fluminense, aí a partir do dia 22 tá de folga. Então, quer dizer, a gente não sabe o que aconteceu internamente. O que a gente tem a certeza, e você colocou isso muito bem, é que os discursos eram opostos. O discurso do Paulo Brax, que é o CSO e fala pelo clube, era um. O discurso do Sampaoli, principalmente na entrevista coletiva de ontem, após o empate com o Remo na Arena MRV, era outro. Então, quer dizer, se não existe convergência, cara, é impossível se levar um trabalho dessa maneira. Se o treinador não concorda com o que um clube contrata, e eu acho que existe um lado também do clube, muitas vezes, preferir seguir o seu departamento de scout do que um treinador, por não saber até quando o treinador vai ficar. Então, é essa situação, mas de toda forma, sim, eu acho que ficou insustentável. O que o Paulo Brax falou lá no HG e o que o Sampaoli falou ontem na Arena MRV foram coisas opostas. E aí, com certeza, isso aí que fez o caldo entornar e decretar a saída do argentino da Cidade do Galo.